eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias em alguns textos para nós iniciarmos nossa mensagem dessa noite. Eu vou pedir que essa fileira aqui, do meu lado esquerdo, abra lá em Mateus capítulo 11, versículo 15. Mateus 11, 15. A minha fileira, à minha direita aqui, Mateus 13, 9. E a fileira de lá, né? Fileira de lá, Mateus 13, 43. E os meus irmãos lá da esquerda, lá, ó, Marcos 4, 9. E o coral aqui, Lucas 8, 8. Mateus 11, 15. Por favor, meus queridos. Mateus 13, 9. Mateus 13, 43. Muito bem. Marcos 4, 9. Vamos lá. A você mesmo, irmão, por favor. Caminha aí. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muito bem. Lucas 8, 8. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isso, falou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muito bem. Qual é a frase que está em destaque em todos esses textos? Muito bem. Ouvindo como Jesus ouviu. Ouvindo como Jesus ouviu. Meus queridos, certa feita estava alguns colegas andando pelo shopping de um grande centro, mas um desse era um indígena que tinha vindo lá do meio do mato e começou a caminhar ali, admirado com toda aquela confusão de final de semana que é um shopping, né? É um shopping. E todo aquele vai e vem, toda aquela movimentação. E aquele senhor que estava ali caminhando com aquele indígena, ele conversando e o índio observando tudo com muita atenção. E daqui a pouco o índio parou, calma, espera. E aquele senhor ficou, o que aconteceu? O índio começou a procurar alguma coisa que não tinha perdido, né? Que não tinha perdido, primeira vez que ele passava ali naquele lugar. E daqui a pouco ele chega numa plantazinha ali, começa a observar, começa a olhar e encontra um grilo que estava fazendo o seu barulho. E aí aquele senhor, amigo dele, nossa, mas você achou um grilo aqui no meio dessa confusão toda, dessa conversa toda, desse vai e vem todo? Eu não tinha ouvido o barulho desse grilo, eu não tinha escutado esse grilo. Ele falou assim, o índio falou, é verdade, porque eu estou habituado em ouvir o barulho desse grilo. O barulho do grilo para mim é comum. O que não é comum ouvir é esses barulhos que eu estou ouvindo agora. Mas você já habituou-se em ouvir somente esses barulhos, e o barulho do grilo não é auditivo para você, mas para mim é, porque eu escuto ele periodicamente no meio do mato. Meus queridos, o que nós estamos ouvindo? Qual é a voz que nós estamos ouvindo? Qual que é a voz que chega até o meu coração de verdade? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não basta ter ouvidos, tem que ouvir. Muitos ouvem, mas não escutam nada. Muitos ouvem, mas não deixam aquilo entrar profundamente no seu coração para causar transformação de fato.
Não basta vir apenas todos os domingos para a igreja, estar aqui todos os domingos, vir na escola dominical, ou vir no culto à noite e não ouvir nada. Não vai causar efeito, não vai ter impacto no meu coração, na minha vida. Eu não sou salvo pelas obras, eu não sou salvo pelo aquilo que eu faço, pelo aquilo que eu deixei de fazer, mas eu sou salvo pela ação de Deus na minha vida, através do ouvir e ouvir a palavra do Senhor, como diz nossa missionária Sara hoje. Ouvir e ouvir essa palavra, de fato e de verdade, causando efeito e transformação no meu coração. É importante nós observarmos e vermos que essa palavra deve chegar ao nosso coração. Disse que certa feita um pastor estava pregando e um garoto lá no fundo da igreja estava com o ouvido tapado assim. Estava tapado com o ouvido ali, e o pastor pregando, daqui a pouco o pastor dava uns gritos para ver se o moleque tirava a mão do ouvido, e o menino com a mão no ouvido lá. Ele falou, mas rapaz, que falta de educação daquele moleque lá, né? Falta de educação, eu aqui pregando a palavra de Deus, e na Bíblia aqui, e aquele menino tampando o ouvido ali, e como que não querendo ouvir o que eu estou falando. Não tem ninguém com a mão no ouvido não, tá gente? Não tem ninguém com a mão no ouvido não. Aí terminou a mensagem, aquele pastor saiu mais que depressa, falou, agora que o moleque vai ver na saída, né? Agora na saída eu encosto ele na parede, ele vai ver, só que da próxima vez ele vai tampar o ouvido quando estiver pregando. E chegou lá, ele, olha aqui menino, por que você estava com a mão no ouvido quando eu estava pregando a palavra de Deus? O que estava acontecendo com você? Aí ele para o pastor assim, assustado, com os olhões esbugalhados, né? Não, pastor, é que meu pai fala que quando eu escuto, entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu estava tampando isso aqui para não sair do outro lado. Né? Eu estava tampando isso aqui para não sair do outro lado. Ver se parava alguma coisa lá dentro, né? E se parava alguma coisa lá dentro. Algumas vezes é assim que acontece com a gente, né? Parece que entra de um lado e sai do outro e não causa efeito nenhum no nosso coração, nenhuma transformação. Mas a palavra de Deus, ela é a que causa vida, é a que causa transformação, é a que tem impacto realmente nos nossos corações, é o que tem impacto de verdade para mudar a minha vida e a vida daqueles que estão perto de mim. É essa palavra que nós devemos ouvir, e muito mais do que ouvirmos as novelas de plantão, seja da Globo ou da Record, ou seja até de princípios bíblicos sendo falados por aí, mas com um enredo totalmente à parte da palavra do Senhor Deus. Esses dias atrás eu estava pregando no estudo bíblico, falando sobre os 10 mandamentos. E você já sabe o que aconteceu, né? Não foi aqui, foi em outra igreja. E chegou o momento na série de estudo bíblico, aí uma senhora me abordou na porta e falou, pastor, você estragou minha novela. Hã? Eu estraguei o quê? O senhor contou o episódio de amanhã da novela, pastor. Eu falei, mas rapaz, olha só que... É melhor ouvir isso do que não ouvir nada, né, gente? É melhor ouvir isso do que não ouvir nada. Mas tem muito mais pessoas ouvindo o que a televisão está falando do que a palavra de Deus fala. Ouvindo grandes pregadores, em vez de ouvir a palavra do Senhor Deus, que deve realmente aquecer o nosso coração. Quando nós paramos para ouvir somente mensagens, ou paramos apenas para ouvir o que as experiências das outras pessoas, é como se você pegasse e pagasse um pacote de viagem de férias para uma outra pessoa. Eu paguei um pacote de viagem e eu quero que você vá no meu lugar depois, você conte tudo o que você viu lá. Se quiser fazer isso comigo, eu aceito, tá, irmãos? Eu aceito. Mas não para um lugar de terremoto, né? Esse lugar deixa para Sara, né? Deixa para Sara ir lá. Mas se Deus mandar, a gente vai também. E aí você quer ouvir depois o testemunho do que aconteceu com ele. Mostra as fotos, eu quero ver as fotos, eu quero ver o que aconteceu lá. Serve realmente para a nossa vida. Mas nós devemos aprender e ter o hábito de ouvir a voz de Deus. Aprender e ter o hábito de deixar essa palavra chegar no meu coração e causar transformação, e não só apenas ouvir do outro
o que Deus fez na vida do outro, o que Deus fez através do outro, mas o que Deus vai fazer também através da sua vida, se você ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é doce, é suave e causa transformação na minha vida e meu coração. O Senhor Jesus ouvia a voz do Senhor Deus. O Senhor Jesus estava periodicamente em contato com o próprio Deus, ouvindo a sua voz, ouvindo e conversando com Ele. Os textos que nós lemos aqui, ele traz a exortação clara de ouvir a palavra, de ouvir essa voz do Senhor Deus. E o texto de Marcos 4, o versículo 9, que foi lido pelos irmãos, os versículos de 1, iniciando o versículo 1, vai falar sobre as sementes que produzem frutos, a semente que cai na beira do caminho, a semente que cai no meio das pedras, a semente que cai no meio dos espinhos, mas ele vai destacar que a semente que produziu a 30, a 60 e a 100 por 1, foi aquela que ouviu a palavra do Senhor Deus, foi aquela que deixou essa palavra chegar no mais fundo do seu coração, que levou essa transformação a sério e que foi o agente de transformação cultural e social naquele lugar. Porque quando a palavra de Deus fala que essa semente produziu a 30, a 60 e a 100 por 1, ela fala que essa semente deu a continuidade da história. Porque todas as outras sementes que nasceram, que não produziram, se findam e não produzem, são estéreis. Elas não produzem nada, ela não produz nada. Ela não dá continuidade da espécie. Ela não propõe uma nova safra no próximo ano. Porque ela não produziu nada. Mas a que produziu a 30, a 60 e a 100 por 1, ela realmente está pronta para mudar a história. Cada semente dessa é uma nova semente para o próximo ano ser plantada. Cada semente dessa é uma nova esperança no coração daqueles que vão se alimentar desses alimentos. Cada semente dessa que produz, que nasce, que germina e que vem o fruto, é gerador de vida e de transformação cultural, social, no meio que ela está. A semente é a palavra de Deus. O solo é os nossos ouvidos. Se você ouvir e praticar essa palavra, você vai ter bons resultados. Abra lá em Provérbios capítulo 8, versículo 34. Provérbios capítulo 8, versículo 34. Vamos ler todos juntos? Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Feliz o homem que me dá ouvido. Feliz o homem que me dá ouvido. Feliz o homem que me dá atenção. Feliz o homem que não somente escuta, mas que me ouve de fato. Feliz o homem que pega essa palavra de transformação e deixa ela entrar nos nossos corações para ouvir de verdade aquilo que o Senhor Deus tem para nossas vidas. Feliz o homem que me dá ouvido. O Senhor Jesus tinha esse hábito de ouvir essa palavra do Senhor Deus, de ouvir e de se retirar até mesmo para ouvir essa transformação. Marcos capítulo 1, versículo 35, ele fala assim: tendo se levantado de alta madrugada, saiu, foi para o lugar deserto e ali orava, procurando-se diligentemente Simão e os com que eles estavam. E ali continua o texto. Mas ele fala de forma clara: tendo se levantado de madrugada. Jesus levantou de madrugada e ele tinha esse hábito periodicamente para sair, não só para orar, para colocar as suas orações diante de Deus, mas para ouvir o Senhor Deus Todo-Poderoso. Devemos ter hábito de ouvir, devemos ter hábito de orar. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava, diz Lucas capítulo 5, versículo 16. Ele tinha hábito de levantar, sair para lugares solitários. Sabe que é aquele lugar onde você quer ouvir. Nós chamamos de quarto de escuta, né? Quarto de escuta. Quarto de conversar com Deus. Ele tinha hábito de caminhar e ouvir o seu Pai celeste que está acima de todas as coisas. Romanos capítulo 12, versículo 12, ele fala assim: regozijai-vos
na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Se Jesus mesmo ele tinha esse hábito de se deslocar para lugares sozinho, lugares áridos, lugares onde não tinha ninguém para orar, para ouvir a voz de Deus, para caminhar com Ele, imagina nós então, e a exortação do apóstolo Paulo é justamente essa: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Mas nós só vamos ter condição de termos tal prática se nós tivermos a certeza de que Deus está conosco. Só vamos ter condições de termos tal prática se tivermos a convicção que o Senhor não vai me abandonar, que eu estou ouvindo a voz do Senhor Deus. Você já teve a impressão de estar no caminho errado? Como é triste estar caminhando e você imaginar, falar, será que estou certo? Será que essa rota é minha rota de verdade? Certa feita eu tinha visitado meus pais aqui em Paulínia, morava em Curitiba nessa época, e pegamos uma estrada diferente, fomos lá por Sorocaba, lá por baixo, lá, não vá por essa estrada, para pegar 116 lá embaixo, não vá. Saímos cedo, falamos, vamos conhecer lá Sorocaba, a gente entrou em Sorocaba, almoçamos lá, aí começamos a pegar uma estradinha para ir rumo à BR-116, para chegar lá embaixo e terminar de descer. Daqui a pouco chegou uma serra, sinuosa, as pontinhas estreitas, um carro de cada vez. Um carro de cada vez, você mirava ali e você ia, né? Só era um carro, metade da ponte. Falei, meu Deus do céu, maravilha, hein? Que bom, vamos lá. Daqui a pouco a Denise começou a passar mal. As curvas, né? Começou a passar mal. E para que está me dando enjoo. E o Vitor começou a passar mal. Eu falei, beleza, agora está tudo bem, né? Aí o combustível começou a baixar. E nada de posto chegar. Aí saímos na 116 e continuamos. Falei, vai ter algum posto ali para frente. Começou a serra de chegada de Curitiba. Eu falei, meu Deus do céu, agora está complicado. Chegou um momento que eu vi o primeiro posto do outro lado da rua, da BR. Um retorno quase que em frente. Falei, é aqui. Parei o carro, retornei ali, entrei no posto, comprei um Gatorade para a moçada, já era noite, estava de madrugada quase, e abasteceu o carro e vamos sair. Saímos para rumo a Curitiba. Mas o que aconteceu? Lembra que eu tinha pegado o retorno? Então, e uma impressão que eu estava no caminho errado, gente. Uma impressão que eu estava no caminho errado. E daqui a pouco começou a serra de novo. Rapaz, mas está esquisito esse negócio. Estou no caminho errado. Não pode. Estou no caminho errado. A impressão que estava no caminho errado. Daqui a pouco pedágio. Eu falei, meu Deus, mais pedágio. Colocaram um pedágio chegando em Curitiba. Chegando em Curitiba, coisa nenhuma. Eu estava do outro lado da pista indo para São Paulo. E a impressão que estava errada, alguma coisa estava errada. Daqui a pouco eu vejo uma guarita de um guarda ali e falo, rapaz, é aqui que eu pedi informação. Parei lá, falei assim, eu desconfio que eu estou na direção errada. Mas eu parei para perguntar. É que eu estou indo para São Paulo, é isso? Sim, senhor, você está indo para São Paulo. Caminho errado. E triste, irmãos. É você cansado, com a esposa passando mal, o filho passando mal, à noite, de madrugada já, você com sono, querendo chegar logo em casa e descobrir se está no caminho errado. Tem muita gente que está ouvindo outras palavras, outras vozes, outro caminho, obedecendo outro mapa além da palavra do Senhor Deus, e está no caminho errado, e tem a impressão que está no caminho errado e continua no caminho errado. Queridos, é hora de parar. Se todos desconfiados que tu está no caminho errado, olhe o mapa, está aqui na tua mão, escuta a voz de Deus. Pare para prestar atenção, porque aqui é o caminho de vida para a nossa vida. Pare de perguntar para a cabeleireira. Pare de perguntar para o cara que te atende no posto de gasolina. Porque nessa hora tem tantos conselheiros que dão um conselho de nada. Faça que nem o Senhor Jesus, tire tempo de oração.
de meditação na palavra. Olhe na palavra do Senhor Deus, porque aqui é o caminho do Senhor Jesus para a minha vida. Olhe a vida de Jesus Cristo e caminhe com Ele. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Foi a recomendação dada ao Senhor Deus Todo-Poderoso, a vida de Josué, a vida de Jeremias. E a minha vida e a tua vida. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneça no caminho certo. Quando eu peguei o caminho de volta, passei por aquele posto, a gasolina já estava baixa. Eu falei assim: rapaz, não, aqui não, vou reto, corro o risco de parar lá na frente sem gasolina, mas aqui eu não abasteço mais. Meus queridos, aprenda com os erros, aprenda com os erros. Olhe o caminho que o Senhor Deus tem para a sua vida. Não desista, mas corrija o foco sempre, corrija o rumo sempre, olhando na palavra do Senhor Deus qual que é a direção certa para a sua vida. Ouça Deus falar com você cada dia, cada momento. Deixe essa palavra chegar no teu coração e causar vida. Busque em sua palavra, ore incessantemente, fique em silêncio na presença do Senhor. Procure meditar na sua palavra dia após dia, e tire tempo para ouvir a voz do Senhor Deus em silêncio. Mas eu vou dar uma dica para você: se ficar em silêncio, pega o celular e desliga. Não coloca nem no vibra-cal, porque ele vibra e você não vibrou lá. Quem será que está falando comigo lá no celular? Acho que deve ser importante, né? Aí você vai olhar, nossa, não sei como as pessoas compartilham isso. Mas já tirou a tua atenção, já desviou você do foco. Quando o Senhor Jesus ia orar, o que ele fazia? Ia para a região desértica. Deserto. Lá no deserto não vai ter ninguém, não vai ter WhatsApp chamando, não vai ter. Não vai ter Facebook, não vai ter. Fique em silêncio. Ore, medite na sua palavra. Quanto tempo? Quanto for necessário. E quer ver como que isso é difícil, meus queridos? Nós temos um seminário lá no Nordeste. Um seminário presbiteriano no Nordeste. Um bom seminário, diga por passagem. Mas é um seminário de origem coreana. E lá, você é obrigado a orar 1 hora. 1 hora por dia, você é matéria de oração. Devocional 1 hora por dia. Quem se forma lá tem que orar 1 hora por dia. E sabe que é um dos seminários que tem a menor adesão? Menor adesão. Eu já encontrei pessoas vindo para Campinas, porque ele falava assim: por que você deixou o seminário do Nordeste e veio para Campinas, para São Paulo? Esse caso era para Campinas. Ele falou: não, porque lá tem que orar 1 hora por dia. Nós estamos falando de pastores, ou de futuros pastores. Quanto mais aqueles que estão na correria do dia a dia, tem que levantar cedo, pegar ônibus, pegar trem, tem que dormir tarde, tem que comer o pão que penosamente grajeastes. Mas se você olhar bem a palavra de Deus, ele fala assim: aos seus ele dá enquanto dormem, enquanto estão na presença do Senhor, ouvindo a sua voz, sentindo a sua presença, coativando o seu coração na presença do Senhor Deus. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça mais uma vez essa noite, queridos. Gostaria que você dobrasse o seu coração diante do Senhor Deus. E se porventura o teu coração, se porventura a tua vida está cansado, está sobrecarregado, se você está ouvindo outra voz, se você está com a impressão que está no caminho errado, para ouvir a voz de Deus agora. Pergunta para Ele: Deus, estou no caminho errado, o que está acontecendo com a minha vida? Porque eu não estou sentindo a Tua presença, eu venho no culto só por vir. Eu vejo aquele homem falando lá na frente de ouvir a voz, e eu não consigo ouvir nada. Parece que meu ouvido está fechado, parece que meu coração está trancado.
Coloca a tua vida diante do Senhor, Deus, e peça para Ele misericórdia e graça. Deus, abre meus ouvidos, abre meu coração para me sentir a tua doce voz. Em nome do Senhor Jesus Cristo.